Olá, seja bem-vindo a mais um Histórias que Nutrem. Eu sou o Glauber Gorski. Histórias que Nutrem é gravado aqui nos estúdios da Take Biz. E no episódio de hoje eu vou ter uma conversa. Nós vamos ter uma conversa, né? Porque a nossa audiência, ela pode não estar falando nesse momento, Rafael, mas ela está nos ouvindo e ela vai falar assim que ela queira, comentando, compartilhando, né? Divulgando e curtindo esse episódio. Rafael Quintino, professor, seja bem-vindo ao Histórias que Nutrem. Obrigado, muito obrigado pelo convite, agradeço vocês, agradeço todo o pessoal da Nutri. É legal falar da minha história, eu gosto de falar das minhas experiências, mas principalmente de compartilhar situações que possam interagir com o pessoal que está ouvindo, que possam conectar com as pessoas que estão lá, principalmente ao esporte, a saúde, a qualidade de vida e, no meu caso, mais especificamente, a corrida de rua aqui em Curitiba. Estou vendo que o Rafael, ele não... Vamos ver se ele vai me deixar fazer algumas perguntas, porque se deixar, você sai falando, né, e estabelece a pauta, porque nós fizemos um aquecimento aqui antes, né? Aquecer é importante, né? Exatamente. Tal qual no esporte, na comunicação, né? Eu comentava com o Rafael o quanto é importante, né? Ter a preparação vocal, ter, né, se alinhar, um pouquinho de maquiagem, né? Estabelecer os pontos a serem abordados, né? Há toda uma preparação para que o momento desse nosso sprint, desses nossos 40 minutos que a gente vai conversar, eles têm um pace, né, uma cadência, um ritmo que seja agradável para nós que estamos aqui caminhando e correndo um ao lado do outro, Exato. e para quem está nos ouvindo também. Então há uma preparação para que isso aconteça. Seja você com o seu conteúdo, seja eu com a dinâmica, né? Para que nesse momento que começou, a coisa vá, tenha um princípio, uma introdução, tenha um desenvolvimento, tenha os tópicos a serem abordados e tem um encerramento. Atividade esportiva não é quase que nada diferente disso, né? Como é que você foi entendendo a técnica daquilo que você imaginava quando você resolveu ser professor de educação física? Eu não sei quanto que o esporte era para você e o que foi entendido, aprendido, né, daquilo que foi ensinado para você na faculdade, nas suas especializações, no teu mestrado. Como é que isso significou na tua evolução como um especialista na área desportiva? Ah, que legal, uma pergunta muito bacana, porque muita gente não tem esse contato inicial com o esporte. E eu tive a felicidade dos meus pais gostarem muito de esporte, me incentivarem desde cedo a todos, a experimentar muita coisa. Ser uma criança ativa, morei no interior, isso ajudou bastante também, mas de fato ter contato com muitas modalidades, né? Então fui sempre muito incentivado a me cuidar pensando em atividade física. Né, e até puxando já um paralelo aqui, a Organização Mundial de Saúde ela diz, não é ser saudável não é só ausência de doença. Você precisa de várias outras características no aspecto físico, mental, emocional que te façam ter saúde, né? Então eu sinto que eu fui agraciado, fui sempre estimulado à saúde, à atividade física e a essa promoção de atividade física na minha vida inteira. E teve sim uma influência muito grande para a escolha da minha profissão, né? Então eu tô há basicamente 25 anos formado, sempre achei que ia trabalhar com futebol, adorava futebol, acho que todo menino que cresceu no Brasil viu a Copa do Mundo, viu essas coisas, sonhava futebol. E eu fui sendo cada vez mais inserido em alguns esportes, fui aprendendo, e há 8 anos atrás me encontrei na corrida junto com o meu sócio, Fábio de Paula, que é o grande idealizador da nossa assessoria, nossos projetos, e ali eu entendi que o nosso propósito ele convergia muito mais para a corrida de rua, né? Então toda a minha história anterior em relação a experiências, formação, tudo isso me direcionou para um caminho que hoje eu vejo que contribui demais na minha vida pessoal, na minha vida particular, nas forma que eu decido, na forma que eu ajo, e o esporte tem um papel fundamental. O esporte ensina várias coisas pra gente ali no dia a dia, a atividade física nos ensina muita coisa que a gente sempre ouve sobre resiliência, sobre dedicação, sobre disciplina, e gosto sempre de pontuar que a atividade física todo mundo tem disponível, todo mundo deve fazer, é importante para a saúde, e o exercício de forma mais programada, mais sistematizada, ele traz uns outros aprendizados, né? A gente estava conversando agora há pouco, você falou que quer correr, pois você não volta a correr, legal. Correr é muito bom e vai te trazer saúde. De forma sistematizada, talvez ele traga junto com a saúde outras características que podem ser desenvolvidas, e isso para mim é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Eu vou levar essa conversa aqui para um campo que a gente vai entrar numa bifurcação e a gente vai escolher um dos caminhos dessa Perfeito. bifurcação. Mas antes de chegar nisso,
eu só deixo colocar duas coisas. Na tua trajetória profissional, há 8 anos, você e o teu sócio, o Fábio, montaram a CWB Runner, é isso? Isso. É, a primeira delas. Conte para quem não sabe, quem não é de Curitiba, o que é CWB. Não são siglas dos sobrenomes de vocês. Não, não, não. Então, o CWB vem de Curitiba, né? Nós Aham. fizemos, quando criamos a marca, na época, justamente foi para trazer algo que familiarizasse muito com o nosso público também. Então, se você olhar a nossa marca ali, o CWB, vem em todo lugar. Tem marcas de todos os itens e produtos. Então, facilita muito essa visualização e essa identificação. Mas o runner vem, obviamente, da corrida, do inglês, e nós criamos uma assessoria esportiva, que é uma assessoria especializada em corrida. Então, igual existem academias, para quem não conhece, existem assessorias de corrida, grupos de corrida. Nós, particularmente, trabalhamos com um grupo de treinadores que te ensinamos do zero a correr, ou trabalhamos a sua especialização também junto à corrida. Então, você quer participar dessas provas que tem aí 5, 7, 10 mil, a Maratona de Curitiba tinha quase 20 mil pessoas. Todo mundo que está ali está, de fato, tentando um objetivo: correr seus 5 quilômetros, correr seus 10, 21 ou 42, e se preparam para isso. Muitas pessoas vão de forma aleatória, mas boa parte deles se preparam para isso. Existe um caminho para isso. E Uhum. nós somos quem fazemos esse papel para os nossos alunos. Existem várias outras assessorias, mas o nosso papel é treinar essa pessoa para que ela consiga realizar essa prova, essa distância, em determinado objetivo e assim por diante. E por ser CWB, significa que vocês estão em Curitiba e o público de vocês é curitibano? Boa Ou vocês parte. já Não, pegaram região metropolitana e não, além? não, tá bem além, graças a Deus. Nós estamos hoje com cerca de 1.500 alunos. Temos muitos alunos em Curitiba. De região metropolitana, nós temos vários pontos de atendimento locais aqui em Curitiba, mas região metropolitana, por exemplo, Araucária, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Paranaguá, são pontos que a gente vai semanalmente atender os nossos alunos, e muitos dos nossos alunos estão fora. Se olhar hoje, por exemplo, um exemplo, um caso de sucesso é Roraima, Boa Vista, tem quase 300 alunos lá. Por conta de uma aluna, uma influencer lá, e hoje no online eu atendo muito lá. Tem alguns alunos fora do Brasil, pela internet, né? Mas o teu atendimento, num caso desse, ele é direto com o aluno ou você tem um profissional lá Direto. também? Tudo sai daqui. Tudo Todos, aqui, tu- a tua equipe é daqui. tudo daqui. Você não tem agentes locais, Não, delegados locais. vai ter. Ainda não, mas fica, né? Não, mas olha, você puxou esse assunto aí, eu já vou lançar então, que essa é nova. Essa é muito recente, nós estamos no segundo mês desse processo, mas a CWB ela vai franquear Aham. a marca, e nós estamos indo para outras cidades justamente por isso, para ter o atendimento presencial com a nossa metodologia, o nosso atendimento, saindo daqui da nossa central muitas das características da metodologia, da forma, né? O professor Fábio, ele é extremamente estudioso, sei lá, deve ter umas 10 pós, escreveu um livro recentemente, então ele conduz toda a nossa metodologia, a nossa forma de atendimento, e a gente quer expandir isso para outros locais. E vai manter o nome CWB. CWB. Para quem não sabe, CWB, que são siglas utilizadas inclusive em outras áreas, né? Tem bandas, tem CWB Rush, CWB, outros nomes, né? Ele é o código do Aeroporto Internacional de Curitiba, que fica em São José dos Pinhais, né? Então, se você vai para Congonhas, em São Paulo, é CGO, né? Exato. E se você chega em Curitiba, é CWB. Então, é um código de abreviatura de aeroporto. Então, realmente tem essa assinatura local, né? E essa metodologia de vocês, ela foi desenvolvida, estabelecida com diferenciais em relação... Porque, assim, orientadores Uhum, para quem quer começar a correr tem os mais diversos aí, né? Vocês têm alguma linha metodológica com relação à perfeito. fisiologia do esporte Sim, que sim. vocês adotaram há 8 anos atrás? E Uhum. como é que ela se mantém e se modificou até hoje, nesse momento que a gente está gravando aqui em 2026? Legal. Essa é uma pergunta muito legal, Glauco, porque assim, as pessoas. É comum você ver diversos anúncios ou pessoas falando, minha metodologia. Só que metodologia ela tem que ser científica. Você tem que partir da ciência, tem que partir de estudo, você tem que partir de experimentação prática e o que os artigos trazem, o que a literatura traz. Então, eu não posso desenhar uma metodologia da minha cabeça. Então, nós Uhum. temos leis e princípios de treinamento Não é desportivo. lugar para invencionice. Não tem como. Você pode até inventar, mas aí você, fatalmente, a médio e longo prazo, você vai fracassar. A curto prazo, você Uhum. consegue reproduzir qualquer coisa, inventar, pega uma planilha pronta e faz. Mas a especificidade de cada um, principalmente, né, vamos falar especificamente aqui, seu peso, sua altura, seu corpo, ele vai corresponder de uma forma
ao princípio que eu estou treinando. Mas cada indivíduo ele precisa ser trabalhado. Então, se eu pegar uma metodologia e aplicar para todo mundo de forma abrangente, ela não vai ter o mesmo efeito. Então, nós desenvolvemos lá do começo, quando começamos ali, o Fábio e eu, falamos, cara, precisamos fazer alguma coisa diferente. Existe muito desse trabalho. O que que a gente pode fazer diferente para alcançar as pessoas? Então, a gente começou a trabalhar as coisas que a gente via que não funcionavam tão bem e começamos a estruturar. Então, dentro do nosso método, tem até nome, é o método CWB12 ou CWB12 Quênia, alusivo justamente aos quenianos, é um processo de 12 semanas, onde nós trabalhamos um planejamento exclusivamente científico e direcionado para cada um dos nossos atletas. Então, todos os nossos professores, condição, tem que estar estudando, tem que estar especializando. Então, eu fiz um mestrado, fiz 3 pós, o Fábio tem uma camaçada lá de pós, desde a área de medicina do esporte até as áreas mais básicas, vamos dizer, de fortalecimento, para que a gente consiga entregar algo científico. Né? A gente tem que tirar isso de que o professor de educação física é aquela figura de bermuda no parque, com um cone, correndo para cá e para lá. Isso é importante. Eu preciso tirar isso da minha cabeça, porque é o que eu tenho. Isso é importante. Porque isso culturalmente é o que a gente vê, né? Exato. Isso é a ponta da linha. Mas se a gente tratar como simplesmente isso, eu desvalorizo o meu trabalho e entrego muito menos do que eu posso entregar. A educação física, ela, no passado, vinha das ciências humanas. Quando eu estudei lá na PUC, bloco era ciências humanas. Hoje em dia já está na biológicas. Ele tem que ser considerado uma área de saúde. Né? Então, nós, hoje, por exemplo, eu peço o exame clínico para o meu aluno. Está com um rendimento baixo? Vamos ver se a tua ferritina está baixa ou não. Grande parte dos treinadores não faz isso, nem sabe do que nós estamos falando. Mas eu consigo avaliar isso e fazer essa relação com o médico, com uma equipe multidisciplinar, com o nutricionista, para que eu entregue uma coisa científica para você. Senão, Glauber, eu estou te dando uma planilha. Eu sou um entregador de planilha. Eu não posso ser um entregador de planilha, eu tenho que ser um treinador. E o treinador não treina uma planilha, ele treina uma pessoa. Então, eu posso ter a melhor metodologia se eu não olhar para o indivíduo e não tiver um feedback constante, não tiver um relacionamento, eu não vou entregar o que você precisa. Tá. Eu desconfio da resposta, mas eu vou perguntar, né? Porque eu acho importante isso. Quando a gente fala de resultado buscando no corpo, né? Tem uma outra coisa que está sempre junto que não tem como desvencilhar, que é a mente. Perfeito. Essa parte psicológica, né? Seja assim, quando você fala, bom, a primeira coisa que a pessoa tem que saber é idade, né? Altura e peso. Né? Isso já pega para muita gente. Sério, vou ter que subir numa balança. É a primeira coisa que tem que fazer é isso. Tem que vir com esse choque de realidade. O peso, ele tá lá de qualquer forma, faz parte da questão fisiológica, né? Índice de massa corporal, né? De gordura, né? Densidades e todos esses dados fisiológicos. Mas os dados psicológicos, eles estão junto. Perfeito. Você considera isso também. Perfeito. Porque é não raro, e aí você pode me trazer melhor esses números, você tem um nível de incidência de pessoas que se frustram, que não conseguem chegar naquele resultado naquele tempo que imagina, né, que não mexeu o ponteiro na balança, ou que não conseguiu baixar o tempo na corrida, ou em outros casos até mesmo algumas certas, digamos, áreas de autossabotagem com propenso a gerar lesões, Sim, né, sim. ou coisas do gênero. Essa parte psicológica, esse campo todo, vocês também consideram isso? Perfeito. Tem várias linhas que a gente pode falar e eu quero pontuar algumas coisas para você. Uma das minhas especializações, inclusive, que eu estou terminando agora, é de psicologia do esporte. Gosto muito de relacionamento, gosto muito de conversar com pessoas. E a gente observa respostas diferentes ao mesmo estímulo. Então, o principal erro que eu visualizo nessas frustrações e principalmente comparações é eu e você começamos a correr agora e eu ficar me comparando com você. Uhum. Eu e você começamos a correr agora e eu vou calcular somente o IMC. O IMC ele é um dado muito importante, não estou desconsiderando ele, invalidando, mas ele é para pessoas comuns. Por exemplo, se pegar o meu IMC, eu tenho 98 quilos, 1,90, mas a minha quantidade de massa magra ela é um pouco maior do que uma pessoa de 98 quilos que não treina. O meu Uhum. IMC vai dar sobrepeso, mesmo eu tendo um percentual de gordura 10 abaixo de 10. Então, se eu considerar somente o IMC, eu tenho uma análise falha. Então a mesma coisa serve nas comparações entre indivíduos. Então eu posso falar, não, mas então eu estou sobrepeso, vou perder mais peso. Minha cabeça já começa a me boicotar, me sabotar. Da mesma forma, ritmo. Né? A gente chama de pace na corrida, né? Então o ritmo que você está correndo. Poxa, mas ele começou a correr há 2 meses. Ele corre já mais que eu. Mas qual é o histórico dessa pessoa? Qual é a relação dela com a corrida? Qual é a fisiologia a biomecânica dessa pessoa? Tem incidência de lesão? Não tem? Então são vários fatores que a gente pode observar. E essa questão do rendimento ela está muito associada ao aspecto mental. Tem pessoas que treinam muito bem e chega no dia da prova não compete bem. Pela pressão, não se sente bem. E tem gente que é o contrário.
treina mais ou menos, mas no dia da prova tem uma mentalidade muito forte. Geralmente elas estão associadas à personalidade da pessoa. E esses Uhum. aspectos a gente consegue conversar, porque nós fazemos um trabalho de feedback constante. Então, toda semana o nosso aluno recebe uma planilha e recebe uma atualização, um contato direto do treinador. Não é um contato robotizado. É um áudio. Clauber, bom dia. Estou observando sua planilha aqui, verifiquei isso, isso e isso, pontos positivos, negativos, e nós vamos conversar. Então, nós temos essa relação para eu avaliar constantemente e saber. Está num nível de motivação, desmotivação? Faço, inclusive, essas perguntas. E aí entra um outro fator que é um diferencial que a gente trabalha. Mulheres. Mulheres têm um ciclo hormonal e é tabu falar de IMC, de percentual de gordura, subir na balança. Imagina ciclo menstrual, ciclo hormonal para a mulher. Mas influencia diretamente na condição dela do treino, no humor. Muita gente brinca, pô, a mulher tá TPM, dá um chocolate. Existe fisiologicamente uma necessidade de maior carboidrato, de maior açúcar em determinada fase. Existe frouxidão ligamentar em determinada fase. Existe o melhor momento para fazer força ou não. Então tudo isso tem que ser considerado. E aí a gente começa a observar, nesse exemplo, meninas que estão, poxa, eu tô desmotivada, fui fazer um treino que já rendeu menos, eu vou olhar. Hoje nós fazemos isso via aplicativo. Ciclo menstrual. Ela tá numa fase que não tá boa dela fazer força. Então o que nós começamos a fazer? Eu planejo um treino onde não vai ser um treino de alta intensidade para ela no dia que ela não pode fazer força. Então eu abraço o aspecto emocional para que ela se sinta bem no dia que ela está de fato preparada para fazer um estímulo mais forte. Então é treinar o ser humano. Precisa considerar o aspecto mental, emocional e assim por diante. É, eu comentava com o Rafael antes da gente gravar, né? É, uma parte pessoal aqui, né? Um dos objetivos que eu tenho para 2026, eu não faço mais resolução de ano novo há muito tempo, né? Não anota mais. Nem mentalmente eu anoto, porque a frustração gerada, comparado com o índice de resultados alcançados, traz muito aborrecimento ao longo da vida. Mas existem umas certas intenções e eu tenho tido conquistas nesse campo. E uma das minhas intenções esse ano, por uma série de questões de históricos de saúde minha, né, ao longo dos anos, é eu voltar a correr, né, que é um Uhum. evento que eu já vivenciei por 2 ou 3 vezes na minha vida, né, e sempre teve alguma coisa lá em dado momento que naturalmente a vida faz isso, né, ela te interrompe, né, mas ela me interrompeu coisas que temporariamente eu poderia ter voltado logo a Uhum. fazer. Então eu considero que esse meu temporário durou um pouco mais do que A pausa foi eu longa. gostaria. A pausa foi longa, mas é uma pausa na vida da gente, né? Uhum. Para também eu driblar essa minha frustração mental. E dentro dos meus objetivos ou das minhas intenções que eu tenho para esse ano, é eu conseguir, em algum momento, eu fazer 5 quilômetros, né? Abaixo de 30 minutos, ininterruptos, né? Então, é um objetivo alcançável, é um objetivo mensurável, não é realmente algo difícil, porque eu me dei uma meta baixa, mas ainda assim uma meta. É uma Perfeito. meta que se eu tentar atingir ela hoje, eu não vou conseguir. Eu sei que se eu tentar durante um mês, eu não vou conseguir, eu sei disso, né? E até porque eu não vou começar hoje isso, mas é algo que é possível fazer. Então, a questão de estabelecer metas, isso é um ponto. E o outro ponto que eu quero que você coloque junto com isso, acolhendo aquele que está nos ouvindo que, assim como eu, digamos, não está ainda em fase de corrida, falando especificamente de corrida, tá? Uhum. Você falava da comparação, é uma coisa que quando eu vejo, me incomoda um pouco. Quando eu vejo 2 pessoas treinando, né, correndo uma ao lado da outra, como se elas tivessem, de uma forma mágica, né, as mesmas condições, estão gerando o mesmo desgaste dentro do mesmo pace, Uhum. e eu olho sempre assim e penso: alguém está se poupando e alguém está se sacrificando ali, né. Perfeito. Então, eu vejo muito a atividade física, isso é geral para mim, como uma atividade muito individual, né. Uhum. Como é que você considera isso tudo? Ter objetivos alcançáveis, mensuráveis, né, e ter essa questão de realmente evitar se comparar e até mesmo talvez, não sei, evitar treinar junto com alguém, até para evitar esse tipo de Uhum. coisa. Legal. Quando a gente fala de motivação para fazer algo, é sempre importante a gente começar do pequeno para o maior. Então, se eu pensar, poxa, eu quero correr
uma distância muito grande. Ou eu quero correr todos os dias. Isso é um erro até bastante comum. Pessoal, eu vou mudar de vida. Então agora eu vou treinar todo dia. É importante ter essas metas, assim como você falou. A média hoje masculina é correr entre 30 e 32 minutos uns 5K. Média normal. Dentro de uma bolha para quem treina, fala, poxa, isso é fácil. Não, mas Uhum. uma pessoa, vamos pensar o atleta da vida real, a pessoa comum que quer fazer uma atividade como lazer e como qualidade de vida. Isso é normal, é uma média nacional. Então, perfeitamente alcançável. Pensar a médio prazo, nunca pensar, pô, em um mês eu quero fazer isso. Então, a gente vai gradativamente incluindo a atividade. Nunca fazer uma atividade, por exemplo, constante, todos os dias. Vamos se intercalar, se for que está pedalando. Vou correr um dia, pedala um, descansa outro. E começa a estruturar isso num formato que vai sendo construído, uma adaptação, né? Porque a nossa frustração e as nossas pausas, às vezes, vem justamente de ficar muito espaçado uma atividade da outra, a gente nunca gera adaptação, ou muita atividade concentrada me desgasta, me cansa, lesiono, dói. Então, Uhum. esse processo de adaptação, ele tem uma adaptação fisiológica, respiratória, cardiovascular, e tem a estrutural. Minha articulação, meu joelho, meu tornozelo não estão preparados para eu não fazer nada e começar a fazer tudo. Então, é uma construção. Então, esse ponto de ter metas é muito importante ter esse planejamento. Onde eu quero chegar, mas ter um tempo coerente, né? E quando a gente fala dessa individualização, eu acho perfeita a tua colocação no sentido de tem que ser individual. Mas, por exemplo, vou te falar do que nós fazemos hoje na CWB. Todo sábado de manhã, eu tenho aberto, inclusive, para quem estiver ouvindo e é de Curitiba, convidado de forma gratuita. Eu tenho 3 projetos lá que são para trabalhar principalmente a iniciação. Então, veja só, um problema, muitos pais querem treinar e não conseguem treinar porque não tem com quem deixar os filhos. Então eu criei um projeto chamado Futuros Campeões, vai de 8 a 14 anos. No mesmo horário do treino dos pais, no sábado, eu tenho um professor trabalhando atividades lúdicas, estimulando a corrida para que essas crianças, esses futuros atletas, tenham também um cuidado. Isso é aberto ao público. Então, quem estiver ouvindo e quiser levar seu filho de 8 a 14 anos, seja você fazer atividade também ou somente seu filho, pode entrar em contato, que é super bem-vindo. Tá, vamos. A gente vai dar o serviço geral no final do episódio, mas já dá esse serviço. E Aonde entra em contato e aonde acontece. acontece no Parque Barigui, bem na Uhum. frente do Café Olaria, ou chamada Chaminé, ali, o ponto de Uhum. encontro. E quem quiser falar com a gente é só mandar mensagem no Instagram, @CWBRunner, dizer que quer conhecer o projeto. @CWB Runner. Runner com Exato. 2 N's, Isso, né? exatamente. Porque assim, isso é um projeto que, na verdade, assim, sendo muito sincero, é uma contrapartida, devido a tantas coisas que a cidade nos oferece e o nosso crescimento, a gente é muito feliz, muito grato, e é uma contrapartida de fato. De Não que horas a que horas? começa às 6h30 e vai até 8h45, que é o período do sábado que abrange todos os nossos projetos e atividades, né? Uhum. Então, junto com isso, a gente criou o CWB para elas. A gente sabe que para a mulher, muitas têm um receio de começar, muitas querem estar num ambiente só feminino, muitas não se sentem seguras para ir para um parque de noite ou muito cedinho. Então a gente reuniu as mulheres. Eu tenho hoje uma professora lá, tenho 2 professoras na verdade, que conduzem esse projeto. E aí, características delas, palestras para elas, inclusive em outros momentos, fortalecimento específico, corrida para elas, também é aberto ao público. Então, pessoas que querem treinar com a gente, querem um trabalho individualizado, vão falar comigo. Mas quer esse coletivo? Tem. E nós acolhemos e conduzimos esse treinamento. Uhum. Assim como a escola da corrida. Então, de repente, você vai começar agora todo o processo, né, de reiniciar a atividade. Não quer dizer que você nunca tenha feito, mas está num processo de readaptação. Eu tenho 3 níveis lá. Quem precisa caminhar muito e corre um pouquinho. Quem precisa alternar bastante caminhada e corrida, mas já corre um pouquinho mais. E quem corre lento, mas consegue correr ali seus 10, 15, 20 minutos constante. E eu tenho um professor para cada nível conduzindo, basicamente pegando pela mão. Vamos lá? Vou te ensinar esse processo. Respiração, como pisa. Vamos num processinho devagar? Vamos se adaptar à atividade física? E depois tem o pessoal que já está treinando mais constante. Mas esses projetos, eles vêm para acolher a comunidade de Curitiba, porque é presencial, mas todos são convidados e é aberto. Eu quero ensinar, eu quero que a população saiba, eu quero melhorar a saúde da nossa cidade. Vamos, falo muito com o meu sócio sobre isso, cara, tem que diminuir as filas dos hospitais, estamos onerando a Uhum. cidade. E claro, Rafael, você quer salvar o mundo? Não, mas é o que eu posso fazer hoje, gerando e estimulando a atividade física. É o que eu gosto, vamos promover saúde? Então, é importante o individual, mas é importante que as pessoas tenham esse coletivo para abraçar, principalmente no começo, e mantenha a motivação, mantenha a disciplina. Respondendo à tua pergunta, óbvio que cada um vai ter um estímulo diferente na mesma intensidade. A gente chama isso de percepção de esforço, ou percepção subjetiva de esforço, e ela é individual. Eu e você vamos correr no mesmo ritmo, eu tenho uma sensação de esforço, você outra. Varia conforme o dia, conforme o meu cansaço, conforme a minha noite de sono.
conforme a minha frequência cardíaca basal, se ela é mais baixa, mais alta. Mas isso não impede da gente fazer treinos juntos. Né? Muitas vezes eu faço Uhum. treinos coletivos justamente para estimular isso. Tem lá 3 níveis. Num treino já para o pessoal que já treina comigo há mais tempo. O nível que está mais à frente, ele sempre vai ter alguém puxando. E alguém que está tentando chegar. Esse cara da frente se estimula aí, e o que está atrás se estimula a vir buscando. E eu faço Uhum. isso por cada nível. Não quer dizer que todo treino vai ser junto, mas alguns, eles ajudam. Vou fazer um treino longo, ciclo de maratona, 30 quilômetros. Fazer isso sozinho ou fazer com mais 4, 5 amigos que querem correr a mesma velocidade. É mais estimulante. Claro, eu preciso dividir, segmentar por grupos que sejam compatíveis. Né? Não adianta eu colocar uma pessoa com desníveis muito grandes. Mas quando o nível é semelhante, contribui bastante para o treinamento. Na parte de motivação, de grupo, de força que isso traz para nós, né? Isso aí vou ser bem sincero, assim, isso tá desmontando alguns preconceitos que eu tinha. Porque a gente tem muito preconceito, né, com relação Tem. às atividades, até porque a gente usa como régua para o outro a nossa régua, né? E isso é um equívoco, né? E eu imagino que vocês, nesse período todo, além de vocês fornecerem, né, orientações, dados, né, dicas e fazendo a coisa de uma forma individualizada, vocês devem coletar também esses dados. Que Uhum. talvez, de alguma forma, me corrija se isso nunca aconteceu, mas talvez tenha modificado um pouco parte da metodologia das planilhas e de Sim. se observar isso, né? Eu perguntava antes até como é que isso era 8 anos atrás e como é que é hoje, né? O que Uhum. é que você aprendeu até esse momento, nesse período? Perfeito. Quais É, eram algumas coisas que você achava que era por ali e realmente eram? E uhum. quais não? Opa, não é tão assim, né? Sim. O que que modificou? Eu acho que o fator principal é. Eu ouço muitos alunos nessa questão de feedback. Todo final de ano eu faço uma ficha de avaliação. Me dê os pontos que funcionaram ou não funcionaram. A gente sempre Uhum, coletou muito isso. Isso de forma subjetiva. Em termos de dados, relógios como Garmin, o pessoal corre com Strava e tal, eles conectam ao nosso aplicativo e nos dão muitos dados. De performance, o que funcionou ou não funcionou. E a gente sempre testa, vai evoluindo na metodologia, porque ela é constante, ela muda, e o indivíduo muda, a gente vai mudando as abordagens. Então, lá atrás tinham coisas que a gente fazia de forma mais ampla que a gente foi estreitando. E o que a gente mais percebeu é isso. Quanto mais eu estreito o relacionamento e a individualização do treino, melhor o resultado. Quanto mais eu trabalho o grupo, maior a força e a identidade de tudo. Hoje eu tenho pessoas que se identificam muito com o grupo e se mantêm no grupo basicamente por identificação, né? É o nosso clube. Eu tenho pessoas que de fato querem muito a performance. E trabalhar esses grupos de forma separada foi o que nos trouxe uma evolução, inclusive em número de atletas. Porque se eu trabalho somente um grupo, lá no começo a gente tinha isso. Muito atleta de performance, meu sócio ganhava todas as provas que ele competia. Aí trouxe uma imagem errada, inclusive, para nós, de que nós só trabalhávamos com atleta de performance, de alto uhum, rendimento. Então a uhum. qualidade de vida, o iniciante, ele se sentia distante. Como você falou, tem alguns tabus, algumas coisas que a gente, pô, correr não é para mim. Pô, os caras correm muito rápido. Nossa, aquela assessoria só corre rápido. E na verdade, hoje 70, 80% do meu público, ele é um público que até busca performance. Que o que é a performance? Você quer. Você quer correr 5 km abaixo de 30 minutos. Isso é performance. Alto rendimento é outra coisa. Então, essa era aquela bifurcação que eu falava, né? Exato. Que eu quero explicar isso bem para o público, né? Eu vejo muito assim um esporte, e aí eu olho isso para qualquer atividade esportiva, né? Existe o esporte que você pratica enquanto indivíduo, digamos assim, CLT, né? Ou seja, Hum, você tem uma outra atividade na vida e você pratica esportes, né? Pode ser o cara que joga futebol, o cara que pratica um uhum, judô, né? Joga um tênis, corre, né, atividade que for, né? E ele pode, através daquilo ali, melhorar seu rendimento, enquanto esportista daquilo. Ele pode ter um prazer naquilo ali, ele pode ter mais saúde, todo esse campo que eu realmente eu vejo que é o grande benefício para a sociedade. Eu acho que é o caminho que desobstrui um pouquinho, como você falou, os uhum. hospitais, os remédios e Exato, tudo exato. mais. E tem aquela outra bifurcação que a gente não vai entrar nesse assunto hoje, que são os atletas realmente de alto rendimento, que é a pessoa que é dedicada a, né?
Porque aí a gente vai sair da área da saúde, Uhum. muitas vezes, né? Sai. Quando a gente fala de corrida, até quanto é saudável correr? É saudável correr ininterruptamente, em dada cadência. 1 quilômetro 5 quilômetros 10 também 20 quilômetros é saudável correr dentro da fisiologia, né, humana, no Sim. nosso lado humano? 42 quilômetros é saudável correr ininterruptamente? Não. Não é. Tanto é que os atletas de alto rendimento que correm 42, né, quilômetros, fazem a maratona, quantas eles conseguem fazer no ano? 2, 3, Com 4? com rendimento, né, a gente fala muito de ciclos, né, periodização, uma palavra que as pessoas escutam, né, mas em termos de ciclos de treinamento, você não pode estar toda hora, com uma intensidade muito grande. Isso. Porque de fato a prova ela é desgastante, mas o processo para você se preparar para a prova, ele é muito denso em volume Uhum. de quilometragem, né, então você precisa de uma preparação muito grande, então você trabalha o teu corpo no estresse muito grande. E até respondendo isso, né, o atleta de alto rendimento ele não tem necessariamente saúde. A imunidade é mais baixa, a quantidade de dor muscular e articular é mais alta, corpo sempre num processo inflamatório mais elevado do que o comum. Então, quando a gente fala de saúde, de qualidade de vida, esse atleta, ele na verdade, ele não necessariamente tem. O atleta ele está sempre rente àquela porta que dá acesso É, ao universo da dor, da exato. lesão, né, É conviver com desconforto. O atleta de alto desconforto. rendimento, ele constantemente está lidando com desconforto. Mentalmente, ele está mais preparado também para suportar mais desconforto e mais tempo em desconforto. Mas aí nós estamos falando de uma população muito restrita, né? Um público muito restrito que busca de fato a performance em alto rendimento, quer ganhar prova, quer fazer provas longas. Mas quando a gente conversa com saúde, não necessariamente. Correr Lembro 5 e 10 do quilômetros, ok. Oscar Schmidt, né? Uma vez entrevistaram ele tinha lá 20 e tantos anos como profissional do Uhum, basquete, o cestinha e tal, né? E perguntaram pra ele como que era isso. Ele falou, cara, 20 e tantos anos com dor. exato. Todos os dias eu tenho dor, né? Porque a atleta, ele. E aquilo pra mim, quando eu vi na época lá, eu falei, peraí, como assim, né? Não é um super-herói, então? Não. Não, ele não faz aquilo com facilidade, não, né? Não. Eu acho que é muito. Aí entra muito a mentalidade do atleta, que ela é diferente. Né? Uma palavra que hoje entrou muito na moda, a pessoa fala mindset, eu não gosto de vulgarizar ela, mas Uhum, basicamente é isso. A mentalidade do atleta de alto rendimento ela é diferente. Porque ele se uhum, prepara antes para a decisão. Ele não vai fazer como a grande maioria que acorda e fala: tá chovendo, talvez eu não vá. Ele não deixa para decidir quando ele acorda. Ele já programou a mente dele porque eu vou. Ah, mas tá desabando o mundo. Eu vou. Então, os meus atletas, na assessoria que eu vejo hoje, que são os atletas que têm maior rendimento, não interessa se tá chovendo, se tá frio, se é de noite, se eu tenho que fazer de madrugada, eles fazem. Não pergunta por quê, faz. Mas isso é uma mentalidade que vai sendo desenvolvida para o que ele busca. Então, se ele tem um uhum, objetivo, por isso que eu falo que o objetivo ele tem que ser bem alinhado com a tua uhum. rotina, aquilo que você pode fazer. Ele tem aquela meta e ele falou: eu vou. Não vou nem pensar sobre, eu já decidi e qualquer coisa que apareça já está alinhado na minha cabeça. A resposta é imediata. Uhum. Eu não penso na resposta. E a população normal, a gente, poxa, eu não preciso ir. Tá Não. chovendo, por que que eu vou se tá chovendo? Eu posso ir amanhã. Se eu estou buscando conforto, saúde, qualidade, Exato, né? exato. Eu tenho que realmente observar outras coisas. E nesse caminho que a gente realmente, que me interessa muito até Uhum, no lado pessoal, profissional, que é o lado da saúde, é o lado de você, né? Eu pratico Aikido, por exemplo, uma atividade uhum, esportiva que eu faço. Aí tem um sensei que ele fala assim, você quando pratica Aikido, você tem que cuidar do seu colega, do seu oponente, né? Quem quer que hum, seja, porque você precisa dele no próximo treino. Então exato, você não pode gerar lesão, você não pode machucar ninguém. É uma exato. das premissas que a gente tem, para que ele possa no dia seguinte trabalhar, para que ele possa realmente treinar, para que ele possa qualificar. Então é um caminho meio estreito, né? Como é que se É. pratica uma arte marcial que tem como objetivo defesa pessoal? Como é que você pratica isso cuidando também desse aspecto? E eu acho que a corrida, voltando para isso, para a rua, a corrida ela também propõe isso. E nessa sala, nesse caminho da saúde para grande parte da população que vai correr na rua, ainda assim, ali dentro, eu acredito que vai ter momentos de da pessoa querer passar do ponto, né? Exato. Eu vou usar como exemplo aqui uma amiga minha, eu não vou dar o nome dela, porque para poupar, Vamos porque acho preservar ela. mas assim, eu acho que muita gente talvez se identifique com isso, né? Ela, a questão de um ano e pouco atrás, ela se separou, né?
E ela saiu de uma vida de ostracismo e foi virar corredora de rua. E ela se encontrou ali, né? Então ela treina, ela tem lá, não sei se ela tem assessoria ou não, tal. Ela tem uma outra profissão na vida e ela se realizou ali. E ela participa das provas, ou seja, ela não é só alguém que foi para o parque correr todos os dias, fazer exercício, não. Ela entrou, comprou o figurino, comprou o tênis apropriado, investiu nisso. Ela começou a se investir nisso. Daí ela se inscreve nas Deixou provas, de ser recreação só, né? deixou de ser recreação. E ao se inscrever nas provas, eu conversei com ela, mas você, como que é você? Ela falou, eu vou lá e, nossa, eu adoro aquilo ali. Ela foi, outro dia fez aquela corrida que teve no aeroporto de madrugada, né? Sim, sim. Correram na pista lá. Ela falou, quem ia imaginar que um ano e pouco atrás, enquanto isso o ex-marido dela tá no sofá engordando, né? Vendo Sim. tigrinho, story, fazendo outra coisa da vida, né? Ela realmente tomou um outro caminho, como muitas mulheres, né, vão se identificar Sim. talvez com esse caminho. E ela falou, quando que eu ia imaginar que eu, a 1h30 da manhã, estaria correndo no aeroporto e depois disso iria para casa, tomaria um banho, pegaria o carro e ia ver o sol nascer no Uhum. litoral. Ela falou, jamais ia imaginar isso uma mulher com seus 50 anos, né? Então ela realmente modificou isso. E aí eu fiz uma pergunta para ela. Mas você corre, e ela exibe nos stories dela as medalhas, né, de participação. Uhum. Falei, você já subiu no pódio? Ela, não. Eu falei, mas você tem vontade disso? Ah, agora eu tenho. Então ela entrou num outro lugar. Sim. Isso é comum acontecer também. Bastante, porque para quem não conhece de E isso vai premiação, mudar o treino dela, né? sim, muda a característica, né? Para quem não conhece de como funciona a premiação, existe o classificado lá, o geral, o primeiro, segundo, terceiro geral. Os primeiros 3 atletas, os mais rápidos que passaram. Mas existe a premiação por categoria, e ela é por faixa etária. Então ela tá nos 50, então vai ter a categoria dela lá, depende da prova, amplia um pouquinho a faixa etária, mas vamos pensar, 50 a 54 anos. Ela vai competir só com as mulheres nessa faixa etária. Uhum. E a partir do momento que ela observa na classificação dela, fiquei em sétimo, fiquei em oitavo, ela quer ficar em terceiro, ela tá buscando performar. E daí volta a frisar, é muito importante, não é alto rendimento. Não é Sim, aquela ainda paulada de treino, não é, mas né? ela quer uma performance, ela quer ir um pouquinho além. E daí muda a característica do treino, porque enquanto eu estou trabalhando de uma forma um pouco mais solta em relação a ritmos, né? Vamos pensar, ó, hoje você pode correr no ritmo mais tranquilo, embora existam diferentes tipos de treinos, né? Mas hoje eu não precisa forçar tanto. Agora começa, poxa, se você quer esse ritmo, nós vamos precisar treinar aqui. Ah, eu não quero, não tenho essa meta. Tranquilo, vamos na qualidade de vida. Então, essa linha entre o desconforto ou a qualidade de vida é uma linha tênue, mas é uma linha que é decisão da pessoa. O atleta resolve isso. O nosso aluno decide. Eu quero qualidade de vida. Eu quero tomar meu chopp, eu quero comer meu churrasco e quero estar bem de saúde. Quero fazer o check-up e meus exames estarem legais. Boa, é um objetivo. Além disso, eu quero também performar. Eu quero um pódio na categoria. Além da medalha de participação, eu quero um troféu na minha categoria. Muita gente busca isso, muda a característica do treino. Assim como quem depois vai para alto rendimento, que daí, na verdade, é uma coisa que não adianta só você escolher. Tem que ter realmente, de fato, toda uma característica e tudo mais. Mas isso acontece bastante. É bem comum ver essa guinada de vida. É. Bem comum. Historicamente, vocês já acompanharam vários Sim, muito. exemplos disso. Muito. Acontece muito com o exemplo que você deu das separações, divórcios. Pessoas que às vezes estão, eu brinco que estão flertando com burnout, né? Dorme pouco, come Aham. mal, não faz atividade física, aí daqui a pouco você, pera, vou me cuidar. Né? Aham. E o sedentarismo hoje, ele já está caracterizado, tem um CID, né? O Código de Identificação de Doença, ele é uma doença, o É sedentarismo. mesmo, é? Sedentarismo, obesidade, a gente tem que encarar isso como é uma pandemia global maior do que as Sim. pandemias que a gente teve, e a gente não encara dessa forma. Então, assim, eu não estou falando que esteticamente você tem que estar bem, mas existem indicadores de saúde, clínicos, de exames, mas também vamos pensar aqui uma coisa muito simples, relação cintura-quadril. Ela está diretamente associada a risco cardíaco. Uhum. O MC é importante? É, mas a relação da cintura e quadril, quanto eu tenho de cintura e quadril, vai me associar a maior ou menor risco cardíaco, conforme outras características também. Então, se eu, em algum momento, eu tenho essa guinada, eu estou me preservando, eu estou indo mais longe. Né? A gente tem que somar os hábitos. E o pessoal muitas vezes cai na real ali com 50 anos, ou às vezes com uma mudança muito drástica na vida, mas que bom que ainda estão fazendo, sempre dá tempo. Quanto mais eu me cuidar, melhor eu vou ter essa longevidade, e não só uma longevidade mal vivida, né, mas bem aproveitada.
Eu acho que função, o nosso desejo, chegar no final da vida ali, tá mais tranquilo, às vezes filho criado, aposentado, é poder fazer as coisas que você gosta. E não tá, às vezes, debilitado, não poder aproveitar tanto o que passou uma vida, às vezes, se privando, construindo, trabalhando. O objetivo é esse. E talvez ela, essa sua amiga, ela encontrou um prazer num negócio que ela falou, pô, isso aqui é legal. Vou viajar, fazer uma prova. Isso é bem comum, o pessoal faz turismo. Sim, sim, Tem, sim. tem, tem prova, ó, pra você ver, tem prova que o pessoal vai pra ganhar, tem dinheiro, inclusive, na premiação, e tem provas que, inclusive em Curitiba ou Pomerode, que tem cerveja na hidratação. Olha, E é opcional, você pega se quiser, sim. é contemplativo. Então, nós estamos falando de um público que gosta de fazer atividade. E tem o público que vai pra ganhar, e tá tudo certo. Tem espaço pra todo mundo, não é uma. Um grupo não tá competindo com o outro. É importante só a gente saber o que que eu quero pra mim, o que comporta na minha vida, o que cabe na minha rotina e vambora. A gente está indo para a parte final aqui, mas a gente vai entrar ainda assim, nessa parte final, num assunto que, vamos dizer assim, para mim é o filé mignon dessa nossa conversa, né? A gente vai falar de um pouquinho de nutrição, né? Uhum. Você falou de churrasco, de cerveja, né? Já tô ficando com fome aqui. É, a parte que a pessoa ela tem que, além de ter uma boa vontade de querer começar, a pessoa que está começando, né? Uhum. De ela se dispor a isso, né? Ela vai ter que fazer algum investimento. Digamos, mesmo que a pessoa não queira contratar uma assessoria, mas a pessoa contrata uma assessoria já tem um investimento. Sim. Mas ainda assim, ela vai ter que ter uma série de investimentos e cada investimento que ela faz, ela tem benefícios, né? A assessoria vai trazer um benefício de evitar lesões, encurtar muitas vezes aquilo que ela levar muito tempo para perceber sozinha, isso já vai Uhum. gerar muita facilitação, né? E além de outros benefícios que envolvem isso, inegável. Investir na roupa adequada, né? No par de calçados ou nos pares adequados, né? Uhum. Dependendo dos objetivos, o que vai fazer, da intensidade, né? Quantos quilômetros dura um par de tênis de acordo com o peso, a passada e tudo. Tem Sim. todo um cálculos e cálculos para isso, Sim, sim. imagino eu. A parte de cuidados com relação à alimentação entre as atividades, né? A parte nutricional em si e a parte também dentro da atividade, né? O que é que você come antes, o que é que você come depois. Então, todo esse cuidado tá junto, tá nessa holística toda, né? Perfeito. Como é que queria que você falasse, né? Queria ouvir um pouquinho sobre essa questão realmente da nutrição, o quanto uma nutrição funcional Uhum. ela basta, o quanto às vezes a gente precisa suplementar, subtrair. Como é que vocês olham isso e como é que vocês orientam, né? Vai cair na individualidade? Vai. Claro. Mas qual que é a régua inicial? Quais são os parâmetros iniciais que vocês têm? Legal. Sempre tem uma norma geral, uma diretriz, Sim. algo que a gente consegue abranger mais gente, né? Falando assim de equipamentos, como você falou ali muito rapidamente, a dica: começa com o que você tem e começa do fácil. Claro, eu não posso correr de sapatênis, mas se eu tenho um tênis comum lá que eu consigo correr, vamos embora. A gente pode Começa. correr descalço, mas isso é um outro assunto. Isso É uma você outra controvérsia. precisa de tempo para falar sobre os benefícios e Sim. cuidados, mas você corre com o que você tem, começa com o que você tem. De uma forma geral, a gente tem já esse conhecimento do que eu posso e o que eu não posso fazer. É bem simples, a gente sabe. Se a gente olhar aqui um prato de comida, colocar várias comidas aqui saudáveis, não saudáveis, você já sabe o que você pode e não pode. Mas voltando aqui rapidamente aos equipamentos, a gente sempre recomenda que você comece com o que você tem e comece com o mais básico. Igual quando você começou a dirigir, você não tinha o carro mais simples lá, o mais básico, depois você. Agora eu mereço, agora eu sei lidar, agora eu consigo aproveitar o benefício que de fato tem. Mas comece com o mais confortável, comece com aquilo que você já tem, para que não se torne uma barreira de entrada, né? E se torne, inclusive, uma coisa, poxa, agora eu tenho que gastar um monte de dinheiro com isso. Então, para cuidar da minha saúde é muito caro. Não, vamos começando devagar. Claro que a orientação, o cuidado, ele vai trazendo esses aspectos. Tem uma ponte muito rápida, é por isso que a gente ofereceu esses acessos gratuitos no sábado. Quer conhecer? Quer ter uma ideia? Vem conversar com a gente. Eu consigo te dar uma base, uma orientação. Uhum. Falando especificamente da nutrição, eu falo que é o bom senso junto com uma boa orientação. Você quer uma orientação específica para você? É um nutricionista, não é nem um profissional de educação física. Eu consigo dar uma recomendação. Agora, uma frase muito importante: escolhas inteligentes. Vou pegar aqui, ó. Uhum. Eu saio para comer, eu saio para comer um hambúrguer. Então vai ter lá um hambúrguer, a batata, combo completo. Se eu puder
Não exagerar nos molhos, maionese, coisa do tipo. E pegar, ao invés do refri, um suco. Não de caixinha que tá um monte de açúcar, um monte de coisa. Ou pegar um refrigerante zero, eu diminuo o dano. Certo. Então, eu não preciso meter o pé na jaca em tudo e não preciso restringir tudo. Toda mudança brusca, falando de forma comportamental, toda mudança brusca, ela não é sustentável. Se você olha para um novo comportamento, um novo plano alimentar, um novo plano de treino, e você fala, eu não consigo fazer isso por um mês, quando você bate o olho, tá errado. Porque você vai fazer, talvez por um mês, no sacrifício, e depois tem aquele efeito rebote, de você largar tudo. Porque isso vai falar com a parte psicológica, emocional, que a gente falava Exato. no começo também, não só a financeira, né? Exato. E em termos de construção de comportamento, tem pessoas que falam 21 dias, tem gente que fala 7 semanas e por aí vai, tem vários. Mas o que eu tenho observado muito na prática é, constrói um hábito de cada vez. E você substitui um Hum, hábito não saudável por um saudável. Parar pra pensar aqui, ó, uma pessoa que fuma todo dia depois do almoço, ela tem disciplina. Porque ela sim. fuma todo dia depois do almoço, ela tem uma rotina, ela tem um hábito. Ela precisa fazer o quê? Substituir o gatilho e substituir o hábito não saudável por um saudável. Ah, eu fumo todo dia depois do almoço. Então, terminou o almoço, cara, vai dar uma volta. Vai caminhar na quadra, vai gastar energia, vai colocar um novo hábito que te traga uma outra recompensa. Um benefício fisiológico de adrenalina, noradrenalina, dopamina e por aí vamos. É tão simples assim? Claro que não. Mas uma vez eu consigo, uma vez eu não consigo e assim vou indo. Então, escolhas inteligentes. Eu consigo tirar aquilo que eu sei que é altamente calórico na minha nutrição? Consigo. Eu consigo consumir uma porçãozinha pequena de proteína em cada uma das refeições para manter minha qualidade muscular? E à medida que vai passando minha idade, eu preciso de qualidade muscular e qualidade óssea para longevidade e saúde? É fundamental, né? A gente vai envelhecendo, a gente tem osteopenia, que é a perda de massa magra, e a gente começa a ter uma fragilidade. O osso ele vai ficando menos denso. Ele trabalha essa densidade com pressão, com treinamento, com alimentação. Eu preciso preservar isso. Então, uma escolha inteligente. Todo dia eu vou comer um pouco de proteína. Café, no almoço, na janta, pelo menos. Todo dia eu vou diminuir um pouquinho o açúcar, altamente inflamatório. Posso diminuir bebidas açucaradas. Gosto de tomar uma cerveja e um churrasco? Pô, eu vou escolher. Então, no final de semana eu faço. Ah, eu tô no churrasco, eu vou avacalhar e vou comer tudo. Ou o dia do lixo. Eu pego o dia inteiro comendo um monte de porcaria. Eu jogo tudo fora. Então, a gente tem que tratar o nosso corpo de fato. Se tivesse um carro com 18 anos e fosse usar ele até o final da sua vida, você cuidava de um jeito. Mas você Uhum. pode descartar ele e comprar outro. O nosso corpo não. Então, tudo que você está nutrindo seu corpo, ele vai responder daquela forma. Então, consigo diminuir um pouquinho, consigo aumentar um pouquinho a quantidade de proteína, que é fundamental, consigo trabalhar os carboidratos mais inteligentes. Exemplo, 5.000 calorias num dia de arroz, feijão e frango é uma bacia de comida. Num Big Mac, num combo, um deles com uma sobremesa, você chega nisso. Uhum. Então, é a escolha inteligente. O nosso corpo ele precisa de energia. Tudo que ele tiver em excesso das calorias, que a caloria se converte em energia, tudo que eu tiver em excesso, ele vai pagar as contas do que o meu corpo precisa e o que sobra ele armazena. Aí eu engordo. Se eu comer a quantidade de caloria exata, ótimo. Pode ser limpa ou suja. Mas se ela for suja, ela não me dá nutriente. E eu preciso de um corpo nutrido para fazer atividade. Aspecto mental, disposição, capacidade de trabalho, ele vai estar associado ao que você alimenta. Se o teu corpo não está respondendo, você não tem nutriente que está te fazendo responder. Isso, porque a gente fala assim, as três palavras, a gente fala comida é uma coisa, né? Alimentação tem um outro tom, e nutrição, né? Exato, É uma outra. Quando você olha assim, não, eu vou comer. É diferente de vou me nutrir. exato. Você já coloca na tua própria fala, você já faz alguns cortes, Sim. alguns recortes, né? Então, eu vou comer carne, né? Uhum, Eu vou me nutrir com carne. Cara, pode ser carne moída que eu vou fazer em casa, eu vou escolher uma carne mais magra. Não vou exato. pegar uma carne gorda. Que você já começa a observar, pelo menos assim, se não gerar saúde, que é uma expressão realmente bem complicada de se falar, né? Mas de minimizar danos. Eu acho que a gente começa por aí. Assim, ó, quero começar. Começa por aí. Diminui tudo. A gente sabe, a gente tem essa cultura. Porque, de fato, se eu te perguntar o que eu coloco duas opções de comida, uma saudável e uma não, você consegue dizer qual é a saudável. Sim, todo mundo sabe qual é. Eu Todo posso, mundo sabe qual é a eu saudável. posso uma vez no dia ceder, e não preciso ceder em tudo, uma parte. Pô, comida extremamente saudável, ó. Arroz, feijão, salada, uma carne grelhada. Suco, ou beber água. Mas, cara, vou pegar um chocolatinho depois do almoço. Tudo bem, tá tudo certo.
eu diminui o dano já, meu almoço já foi saudável. Agora, se toda vez e toda refeição eu utilizo coisas ruins, aí isso vai acumulando. Né? Uhum. Eu gosto muito de praticidade, porque eu tô no dia a dia correndo para cá. Eu trabalho com atividade física, mas eu tô das 8 às 5 eu tô no escritório, de manhã e de noite tem treinos, acompanho as coisas, essa rotina da empresa e final de semana, é tudo. Se eu não tiver coisas práticas e alinhadas para mim, e se eu não tiver coisas que conversem com o que eu preciso, isso não vai me trazer o benefício. Fatalmente eu vou pegar um salgado, um negócio assado, uma fritura, pegar o que está fácil, está prático. Você tem coisa fácil na tua mão que te corresponda àquilo que você precisa, como eu falei. Vamos pensar em um nutriente, proteína. Carboidrato, ele também é muito importante, mas a proteína ela vai sustentar a médio e longo prazo. Uhum. Né? O carboidrato a gente consome ele rapidinho, se for carboidrato simples, o doce, a porcaria, ele consome rapidamente. Carboidrato mais complexo, como um arroz, uma batata, ele sustenta mais. Uhum. A proteína sacia mais ainda a longo prazo. Então, como eu falo, uma escolha inteligente. O que eu vou colocar num lanche no momento que eu tô aqui? Reunião um dia inteiro gravando. Posso comer uma coisa simples, que vai matar a fome na hora, mas não vai me nutrir. Ou eu posso ter alguma ferramenta que vai me ajudar. Então, até falando das barrinhas, né? Todo mundo fala, pô, barrinha de cereal, Nutri, virou só barrinha de cereal. Tem uma série de coisas que eu utilizo, inclusive, que eu gosto. Porque tem a Uhum. proteína, eu faço treinos longos, né? Eu sou do triatlon também, gosto de ciclismo, treino longo. Você pega ali e compara o que tem de fato. Vamos pegar a tabela nutricional e vamos ver o que tem ali, o que vai me ajudar. Né? Então, bala de banana. Pô, todo mundo conhece bala de banana aqui no litoral, né? Uhum. Uhum. Só que ela é cheia de açúcar. Ela é gostosa, mas ela é cheia de açúcar. Eu posso achar isso parecido, inclusive gostoso tanto quanto, mas sem açúcar? Uma escolha inteligente. Então é o encontro onde eu tenho essas ferramentas para que facilite o meu dia, mas que também não prejudique o meu corpo. Não só o atleta, a pessoa comum. Ela precisa do nutriente porque o sono, a alimentação, a atividade física vão te fazer trabalhar melhor, raciocinar melhor. A tua atividade cerebral vai ser melhor. Tudo melhora porque você está com o alimento correto. Você está com todo o teu corpo conversando para que aquilo tenha produtividade, performance. Não só no esporte, mas também relacionar isso com a tua vida e teu dia a dia. Ô, Rafael, não tem jeito melhor para a gente terminar esse episódio que é entender como é que se começa as coisas, com escolhas inteligentes, né? Perfeito. Saber escolher, né? Uma das definições de inteligência, na verdade, já é saber escolher dentre, né? Então, é uma escolha também muito inteligente de você que nos acompanhou até aqui, né? Ouvindo e aprendendo e assimilando e desenvolvendo. Você que já é um atleta de rua, você que já é um atleta performático, ou você, principalmente você que quer começar, porque assim, você sabe que tem que começar, todo mundo sabe o que tem que se fazer, mas agora fazer, É. né, é a diferença. Mas saber escolher já começa diferente também. Todo mundo colocou na sua resolução de final de ano alguma vez começar a fazer atividade física, ou melhorar, ou me cuidar de Aham. saúde. Então, a gente sabe que tem que fazer. Né? E a gente nunca vai pressionar, faça desse jeito, daquele jeito ou esse caminho. Você precisa encontrar algo que você goste, que dê satisfação. Como o exemplo da sua amiga, ela se encontrou. Perfeito. Sim. Se eu tiver alguém que está treinando comigo insatisfeito, pode ser que ela até tenha o benefício da saúde, mas não é durável e a médio e longo prazo a saúde mental dela também não é legal. É muito bom quando tudo conversa. Eu acho algo que me faz bem, o Aikido faz bem para você? Vambora, vamos complementar com outras coisas? Isso, Vamos. isso. Importante saber que a gente precisa de saúde cardiovascular e cardiorrespiratória e também muscular. Então, alguma atividade aeróbia você tem que fazer. Sim. Seja corrida, ciclismo, caminhada, alguma coisa você tem que fazer. E o que a gente puder ajudar, a gente tá aí para isso. Seja presencialmente em Curitiba, online, em qualquer canto que você queira. A gente tem diversos professores e formações e diversas áreas. Então, hoje um aluno quando entra com a gente, ele diz o que ele é, características, responde o questionário e eu direciono para um profissional que tem o perfil dele. Para que seja realmente uma coisa que faça sentido e que dure. Muito bem. E quais são os canais para encontrar vocês, para entrar em contato? Perfeito. Nosso principal canal, Instagram, @CWBRunner. Professor Fábio de Paula também, @Fábio de Paula. Né? Os dois Instagrams mais ativos aí relacionados à assessoria. O meu é Rafael Quentino. E nos encontrou lá, nos encontrou no parque. Vim dar um oi, quero conhecer, quero treinar. Todo mundo muito bem-vindo. Não existe a pressão de se tornar nosso aluno. Participe dos projetos, conheça. Se fizer sentido, seja nosso aluno, vai ser muito bem-vindo. E quem quiser entrar em contato, estamos à disposição para tirar dúvidas. Gosto muito, já acho que percebeu, né? Gosto muito de falar de atividade física, é algo que eu vivo, que eu gosto. É realmente a paixão. Gosto de vários esportes.
mas a gente precisa converter isso em transformar vida, transformar comportamento, melhorar a saúde das pessoas. É isso que no final do dia nos deixa satisfeito, né? Então, tá todo mundo extremamente convidado. Agradeço o bate-papo, Glauber. Agradeço Muito o bom, convite da Nutri. muito bom. São nossos parceiros também. Tem nos apoiado nas provas. Tenho tido a oportunidade de ter um contato mais próximo e até tirar essa imagem de tudo. Era a barrinha de cereal lá igual a palha de aço é o Bombril e por aí vai. A gente tirou isso e isso é muito legal. Pessoas que apoiam o esporte, que estão junto, isso contribui para chegar lá na ponta da linha, saúde para o pessoal também. Porque exatamente, no final do dia você tem a percepção de que fez a coisa certa, começando cedo o dia. Então, presencialmente no Parque Barigui, para quem é de Curitiba, sábado, 6:30 da manhã, bocejando, com sono, né, com o rosto inchado, mas Isso aí. tá lá, estão lá para atender. E eu não duvido muito também que o Rafael vá correr ao seu lado e que ele continue falando sem parar, inclusive enquanto corre. Depende do ritmo, a gente consegue. Depende do ritmo, eu não consigo, não. Mas e não só Parque Barigui, tá? Nós temos vários lugares. Sim. Xaxim, São José dos Pinhais, Paranaguá, Araucária, Pinhais. Temos aqui em Curitiba Água Verde. Estou esquecendo de algum aqui, mas temos diversos locais, 10, 12 locais de atendimento que com certeza vai alcançar. E Rondônia também. Lá estamos muito no online, né? Se alguém de Rondônia estiver assistindo, deixa um comentário Roraima, aqui. Roraima, Boa Vista. Roraima, um pouquinho mais longe, um pouquinho mais ao norte, Temos bastante aluno lá, bastante gente no online. Então, assim, graças a Deus estamos espalhados por aí. E temos várias formas de atendimento de fato. Então, quem quiser conhecer, tem à noite, para quem não gosta de acordar cedo. Então, 7 horas da noite nós temos treino. Então, vários dos locais espalhados aí, Fazenda Rio Grande, eu estava esquecendo. Então, tem bastante coisa por aí. Parabéns, parabéns. Parabéns para você também que acompanhou a gente até aqui. Curta, comente e compartilhe, é importante isso, né? A gente comentar é muito bom, porque eu sei que a turma da Nutrimental ela acaba realmente trocando ideias, né? E acolhendo também. Dúvidas que vocês tenham, falem direto, né? Com a equipe, né? Do Sim. CWB Runner. E eu espero que a gente possa voltar a se encontrar. Com certeza. E eu te dar um pace aí, quem sabe meu objetivo inicial, 30 minutos, eu consiga morder uns 25 em algum momento, quem sabe ainda esse ano, dos 5K. Eu aceito o desafio, vamos embora. E agora eu preciso aceitar Fez o também. compromisso público, né? Agora fica complicado. Mas, brincadeira à parte, super bem-vindo, né? Muito legal esse bate-papo, eu gosto disso, eu gosto da atividade física, espero que a gente fale mais sobre. Vamos falar sim. Isso aí. Muito obrigado você que acompanhou a gente até aqui e nos encontramos no próximo episódio.